E o atual cenário do mercado de fertilizantes tem preocupado muito os produtores brasileiros. Não só os produtores brasileiros, mas mundialmente falando, os preços estão em níveis historicamente altos e já sinalizam custos de produção bem mais elevados para as próximas temporadas. A safra 22-23 já exige muita atenção, portanto, desses produtores no mundo todo. Em março deste ano, né, nós tivemos a prorrogação do convênio ICMS 100. No entanto, o que justamente ficou de fora dessa prorrogação foram os fertilizantes, que terão uma elevação escalonada desse ICMS. E, a partir do momento que a gente vai vendo a finalização de 2021 e o início da vigência dessas novas medidas a partir de 2022, do início de 2022, isso é mais uma preocupação, portanto, que se coloca neste mercado, no mercado dos fertilizantes. Sobre isso que a gente vai conversar agora com o Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, para a gente entender o que esperar e como, principalmente, o produtor tem que se preparar para esse novo ano, para essa nova safra. Não é isso, Renato? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Olá, Carla. Olá, um bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a tua participação. Renato, de fato, né, a partir de 2022, portanto, a gente vai ver o produtor ter mais colocar mais essa continha aí no seu custo de produção, vai ter que se preparar para essa mudança na tributação também dos fertilizantes, né? Exatamente, Carla. É importante lembrar que um breve contexto histórico aí do que aconteceu. A gente sabe, a gente acompanha o convênio ICMS número 100 de 1997, ele beneficia os insumos agropecuários e de tempos em tempos ele tem que ser prorrogado. Ele ia vencer em março deste ano e ele foi prorrogado até 2025, de acordo com o pedido das próprias CNA e de outras entidades junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Entretanto, o CONFAS mudou a regra especificamente para fertilizantes e essa mudança de regra valerá a partir de janeiro de 2022, especificamente para fertilizantes. E o que muda? Hoje, para vocês terem uma ideia, quando o produtor rural compra o fertilizante do mercado doméstico no seu estado, ele é isento de imposto. Tá? Imagine só, um produtor do Rio Grande do Sul que compra o fertilizante de um fornecedor do próprio Rio Grande do Sul, essa operação é isenta de ICMS. A partir de 1º de janeiro de 2022, ele será tributado a uma alíquota de 1%. 2% em 2023, 3% em 2024, 4% em 2025, ficando por aí estagnado em 4%. Essa mudança, Carla, foi uma solicitação da indústria de fertilizantes nacional. Por quê? A gente lembra que 85% aproximadamente dos fertilizantes consumidos no Brasil são importados. E a indústria nacional perdeu muita competitividade ao longo dos últimos anos. Segundo a indústria nacional, essa mudança no convênio 100 possibilitaria uma maior competitividade, possibilitará, na verdade, né, corrigir o verbo, ele possibilitará uma maior competitividade para a produção nacional, diminuindo, assim, a pressão pela importação, gerando um excedente, não, mas aumentando a produção nacional, aumentando a disponibilidade para o produtor rural, gerando emprego e renda. Esse foi o mote. E aí, bom, essa mudança começa a partir de 1º de janeiro de 2022. E a gente lembra que, associado a essa mudança tributária, que entrará em vigor a partir de 2022, a gente estamos vivenciando um momento de altas históricas dos preços de fertilizantes no mercado internacional. Isso por conta do que está acontecendo. O preço da energia elétrica está subindo no mundo todo. Por exemplo, a gente está vendo aqui no Brasil que o preço de energia subiu porque choveu pouco e a nossa matriz energética é hidrelétrica. Mas a gente está vendo também que os preços de energia estão subindo no mundo todo. Petróleo nos Estados Unidos, a economia americana é altamente dependente do petróleo. A economia chinesa é altamente demandante de carvão mineral e energia hidrelétrica, e lá choveu pouco também. Então, isso está tendo um desarranjo, e a gente vai falar logo adiante. E também do gás natural utilizado na Europa. A principal fonte de energia da comunidade europeia é o gás natural, oriundo principalmente da região da Rússia. E aí isso está subindo
no mundo todo. E a gente lembra que o fertilizante nitrogenado é a base de gás natural. Ou seja, quando o preço do gás sobe, o preço do fertilizante está subindo também. Certo. Então, um dos motivos do nitrogenado subir no mundo é esse. O outro é outra região importante de fornecedora de fertilizantes para o Brasil é a China. E, como eu falei, eles estão com uma dificuldade, está tendo bastante desligamento de fábricas para reduzir o consumo de energia elétrica lá na China. E uma dessas indústrias que foram desligadas obrigatoriamente é a indústria de fertilizantes. Isso está fazendo com que os preços, que a produção de fertilizantes caia e temos a tempestade perfeita no mercado internacional nos preços dos fertilizantes. Além disso, a gente pode citar aqui que os preços dos fretes marítimos subiram, mais do que dobraram, para granéis secos, que é o caso do transporte de fertilizante no mundo todo. Ou seja, são encadeamentos que estão fazendo a elevação no preço no mercado internacional. Associado a isso, quando o produtor rural brasileiro compra esse fertilizante, o real, a nossa moeda, o real, desvalorizou muito, e isso torna o custo ainda mais elevado. Então, dado a esse cenário internacional, a gente tem essa mudança prevista a partir de 1º de janeiro de 2022 na legislação tributária, que vai sim acabar impactando de alguma maneira no custo de produção dos fertilizantes no próximo ano. Renato, agora, diante justamente desse cenário que você acabou de detalhar para nós, né? Porque é importante que o produtor entenda que essa alta dos fertilizantes ela tem uma base nos seus fundamentos muito forte. Então, para que haja uma mudança nessa dinâmica dos preços, precisa haver uma mudança nesses fundamentos, né? Além desses outros fatores. Diante desse quadro, há a possibilidade dessa tributação ser revisada, né? Essa medida ser revista, e talvez não começar a valer, ou justamente por conta disso, ela vai de fato começar a valer a partir de 2022. Como é que o setor está se preparando para receber essa mudança na legislação a partir do início de 2022? Olha, Carlos, boa pergunta. Nós aqui da CNA estamos trabalhando com a hipótese que não vai haver mudança, que haver mudança nessas alterações, ou seja, as mudanças previstas irão iniciar a partir de janeiro de 2022. Isso vai trazer. Eu não acredito que o CONFAZ volte atrás nesse sentido dessa mudança no convênio 100. Mesmo porque existem outras iniciativas aí no âmbito do Congresso Nacional que querem promover a produção nacional de fertilizantes. E nós da CNA apoiamos, sim, nós desejamos que a produção de fertilizantes no mercado doméstico se amplie, para a gente diminuir a dependência do mercado internacional, para a gente parar de enviar divisas na compra desses insumos importados, gerar renda, gerar emprego, gerar tributação para essas empresas aqui no mercado. Então, existem outras alternativas que estão tramitando no Congresso, por exemplo, o projeto de lei 3507, né, de autoria do deputado Laércio Oliveira, que cria o Programa Nacional da Indústria de Fertilizantes, é o PROFERT. Esse projeto de lei ele visa ampliar a competitividade da indústria de fertilizantes nacionais, no sentido de promover essa competitividade para que haja uma competição equivalente entre o produto importado e o produto nacional. Nós, como CNA, defendemos que sim, é uma boa medida. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem N iniciativas para promover a produção nacional. E essa mudança no Convênio 100, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2022, é uma delas para promover essa competitividade. Então, diante disso, eu não acredito que o CONFAZ volte atrás. É um timing complicado, porque, como nós falamos há pouco, já está acontecendo aumentos significativos nos preços dos fertilizantes, e essa mudança vai ser mais um dos motivos que ampliará esse preço no mercado doméstico. Então, o produtor tem que estar preparado para esse cenário que se avizinha diante de nós aí.
E qual a orientação da CNA nesse momento, Renato, para esse produtor? Como é que ele tem que se preparar? Ele tem como mitigar os impactos dessas mudanças, que me parecem que serão inevitáveis? Ele consegue traçar uma estratégia ou fazer um planejamento que ele possa mitigar os impactos neste momento, dessas mudanças que estão por vir? Tem sim. O que a gente sempre trabalha e orienta os produtores é, na medida do possível, que haja a antecipação das compras do seu pacote tecnológico, né? Nesse caso, dos fertilizantes. A gente viu isso que em 2019, a antecipação de compra, o produtor que antecipou conseguiu ganhar dinheiro com isso, com essa antecipação. Em 2020 também aconteceu isso, e agora em 2021 a gente está com um pouco de cautela, porque os preços, como falei, no mercado internacional e no mercado doméstico, subiram muito. Talvez não seja o melhor momento para fazer essa antecipação, tá? Mas sim, um produtor que queira fazer é bastante controlado e quer evitar novas surpresas desagradáveis, é possível que ele antecipe parte da sua compra. Isso porque nós vimos, através de um projeto que a CNA elabora, o projeto Campo Futuro, que a safra 2021-2022 ficou muito mais cara do que a safra 2020-2021. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o preço de fertilizantes no mercado em Rio Verde, Goiás, subiu 59%. Em Cascavel, subiu 57%, só o fertilizante, da safra passada para essa safra. Isso fez com que o custo de produção subisse consecutivamente. Em Rio Verde, quase 36% de aumento de custo e 32% em Cascavel. Ou seja, cautela. O produtor tem que ter muita cautela. A orientação que a gente pode dar é que ele se planeje, tenha o controle real do seu fluxo de caixa, dos seus custos de produção para a próxima safra. Se na última safra a desvalorização cambial propiciou um ganho de rentabilidade bastante positivo, o que a gente viu, Carla, é que, em alguns momentos, a desvalorização cambial favoreceu as vendas e fez com que essa desvalorização cobrisse algumas ineficiências que o produtor, porventura, tem. Tá? Nessa safra, o produtor tem que ter muito mais cuidado nesse sentido, porque, neste momento, o custo de produção subiu bastante. E qualquer deslize no custo de produção, ele pode ter uma boa safra, uma boa colheita, bons preços, mas ainda assim ter prejuízo, porque ele não se planejou, ele não controlou os seus custos, ele não olhou todo o ambiente que o cerca no sentido de criar cenários, e a gente está vendo cenários de altas de custo, seja de fertilizantes ou seja de outros defensivos agropecuários. Então, se a gente pode chamar a atenção dos produtores nesse momento, é cautela. Todo mundo tem que ter cautela e fazer o seu planejamento, controlar os seus custos de maneira bastante eficiente para não ter surpresas desagradáveis ao fim dessa safra. E eu imagino, Renato, que ele tem que colocar, portanto, nesse planejamento, que ele vai disputar um espacinho ali nas janelas de compra com os produtores americanos, os produtores do hemisfério norte de uma forma geral, mas principalmente os produtores americanos que também estão adiantando as suas compras para tentar evitar essas surpresas também, inclusive redefinindo ali as suas estratégias, né, quando a gente fala de nutrição de plantas, justamente diante desse momento de preços registrando aí um cenário sem precedentes, né? Correto, exatamente. Essa foi uma ótima colocação, Carla, porque o mercado de insumos agropecuários deverá ser bastante desafiador em 2022 para o produtor brasileiro e para o produtor mundial, o norte-americano também. Muito por conta que a gente está vendo um desarranjo nas cadeias globais de fornecimento de insumos agropecuários, a gente está vendo que está faltando peça para automóveis, está faltando microchips, de uma maneira geral, e está faltando fertilizante em algumas praças. Alguns países estão, inclusive, segurando as exportações, normalmente os países exportadores de fertilizantes, estão vendo que os custos estão subindo e estão segurando as exportações para fornecimento desse insumo no mercado doméstico. Ou seja, diante
dos cenários que se colocam no futuro, o produtor rural brasileiro tem que estar bastante atento e chamar bastante atenção para o que está acontecendo no mercado doméstico e no mercado internacional, para não ter surpresas desagradáveis. A concorrência, sim, será maior, inclusive com algumas possibilidades de confronto na janela de compra com grandes produtores, os argentinos, os americanos, ou seja, tende a ser um pouquinho mais volátil esse mercado a partir do ano que vem. Renato, olhando um pouquinho para essas iniciativas que nós temos internamente, de fato, estimular, incentivar a nossa produção nacional de fertilizantes. De fato, são iniciativas louváveis, muito boas, porque nós temos potencial para isso, mas a gente precisa olhar para essas iniciativas internas que nós temos, de fato, aumentar a nossa produção de fertilizantes, o que é excelente, e a gente tem potencial para isso, tem espaço para essa maior competitividade da indústria brasileira, mas os resultados efetivos de forma a atender a nossa demanda, também de modo que a gente diminua as nossas importações, isso levaria um tempo, né? Então a gente teria que ter algumas outras alternativas também, né? Uns planos B, C, D, para garantir uma tentativa de encontrar outras alternativas para mitigar os efeitos desse momento. Exatamente. Como você falou, a gente trabalha com uma boa perspectiva e desejamos que sim, que a indústria nacional se eleve no sentido do volume produzido e no fornecimento desses fertilizantes, mas isso tem um período de maturação. As plantas ampliadas ou construídas agora, elas vão demorar um pouquinho para fazer essa produção equivalente. E, enquanto isso, a gente vai continuar dependendo das importações realmente, não tem para onde fugir. O que nós estamos vendo, a CNA está trabalhando junto ao Congresso Nacional para promover essa importação, para assegurar esse fornecimento dos insumos, junto com o Ministério da Agricultura e outros órgãos do governo federal, para que não falte esse insumo, principalmente, e para que ele venha com condições mais atrativas. Então, por isso, nós estamos trabalhando. Hoje teve audiência pública no Senado Federal para discutir esse ponto, essa dependência das importações. Então, nós estamos chamando a atenção do governo federal e do Congresso Nacional, porque sabemos que é importante a produção nacional, mas ela vai levar um tempo. Enquanto isso, a gente tem que assegurar de N maneiras o fornecimento da importação desses insumos a preços competitivos também para o nosso produtor rural. Entretanto, a gente sabe que, diante da conjuntura, os preços inevitavelmente devem ser um pouco superiores quando comparados à série histórica. Renato, essas iniciativas, elas tramitam bem no Congresso, elas têm espaço para discussão, para caminharem bem, as perspectivas são boas, são positivas? São positivas no sentido de que todo mundo, todo o Congresso Nacional e o Poder Executivo estão vendo com bastante preocupações essa dependência da importação de insumos da atividade agropecuária brasileira, dessas iniciativas de fomentar essa produção nacional e de criarem alternativas para que não falte insumos. Uma das iniciativas, do ponto de vista do Congresso, é o PL, o projeto do deputado Laércio, que eu citei no começo, é o projeto de lei 3507. Do ponto de vista do Executivo, existe hoje o grupo de trabalho que se discute o fomento à atividade de fertilizantes. Esse grupo de trabalho é composto de integrantes da Casa Civil, do Ministério da Agricultura, da Embrapa e diversos outros órgãos que debatem alternativas para esse fornecimento, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional. E a CNA vem debatendo com todos esses atores no sentido de fornecer subsídios para que ampliem a produção nacional e que possibilite essa importação a quantidade e a preços razoavelmente competitivos. E tudo aquilo que a gente puder fazer pelos fertilizantes, a gente vai ter que fazer, porque não só os fertilizantes sobem, mas sobem os defensivos, sobem as sementes, sobem o custo da terra, e a gente sabe que o produtor vai ter que fazer muitas e muitas contas e tomar decisões bastante assertivas para garantir a sua renda aí nas próximas temporadas, né, Renato? Exatamente. O produtor tem que ficar atento ao seu fluxo de caixa e à liquidez da próxima safra, não tem para onde fugir. Talvez analisar se é o melhor momento ou não de fazer algumas imobilizações de capitais. Quando possível,
Se for o caso, o produtor tem que analisar no sentido se é possível fazer uma prorrogação dessa imobilização de capital, dado esse cenário mais desafiador do aumento de custos da próxima safra. Mas isso, cada produtor tem que sentar, fazer as contas e debater junto ao seu gerente, ao seu contador, no sentido de verificar qual que é o melhor momento de comprar e vender os seus insumos e a imobilização, a garantia de um fluxo de caixa bastante tranquilo num momento tão desafiador. Renato, eu lhe agradeço muito pela gentileza de aceitar o nosso convite, dividir com a nossa audiência as orientações da CNA para esse momento, essa preparação para o início de 2022, que, como você bem colocou, vai ser um ano muito desafiador, e as portas estão sempre abertas para você, para todo o time da CNA, para que a gente continue promovendo informação de qualidade, para que, né, o produtor que está informado, ele já está na frente, né, Renato? Com certeza. Eu agradeço aqui a Notícias Agrícolas, especialmente a você, a todos que nos acompanham, e convido a todos os produtores a acompanharem os canais da CNA, que sempre tem informação boa, informação de qualidade disponível para todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Boa quinta-feira para você, bom trabalho e até a próxima. Para você também, Carla, um abraço. Tudo de bom. Um abraço. Conosco esteve, portanto, Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Com essa projeção, portanto, essas medidas entrando em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, da tributação, né, escalonada para os fertilizantes, com o ICMS passando a ser já de 1% em 2022, chegando a 4% em 2025 e, por enquanto, parando por aí. O produtor vai ter que ter ainda mais estratégia, ainda mais preparação e planejamento para a safra 2022-23, que, como colocou o Renato, vai ser bastante desafiadora quando o assunto é custo de produção. Mais do que isso, a CNA não acredita que o CONFAZ vá trazer, vai voltar atrás nessa tributação, apesar das altas agressivas e fortes e consistentes dos preços dos fertilizantes. O CONFAZ não deve voltar atrás na sua tributação, portanto, com o ICMS sobre os fertilizantes. Lembrando que o convênio 100 foi prorrogado até dezembro de 2025 pelo próprio CONFAZ, mas, né, fez essa exceção, portanto, para os fertilizantes, e isso vai te exigir bastante cautela, bastante atenção para os próximos meses e para essa janela de compras que você vai utilizar para fazer a aquisição dos seus insumos. A gente fica por aqui, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.